Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de João, capítulo 19, o versículo 17 a seguir, uma palavra que traz como tema a crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificando a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o seu povo nessa oportunidade é uma palavra que fala acerca da crucificação, uma palavra que fala acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e uma mensagem que apresenta claramente o amor de Deus para com as nossas vidas, e é sobre isso que nós iremos meditar nesta oportunidade. Nós sabemos que no início da criação Deus criou os céus e terra por meio da sua palavra, mas na hora de fazer o homem, Deus ele tomou um cuidado especial e fez o homem com um toque das suas mãos, dando ao homem o seu próprio fôlego de vida ao soprar da sua narina. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda plantou um jardim e colocou o homem para morar ali. A palavra de Deus diz que Deus, tendo todo esse cuidado, feito o homem à sua imagem e à sua semelhança, todos os dias ao final da tarde Deus vinha visitar o homem, porque Deus fez o homem para ser o seu amigo e viver em comunhão com ele. Mas então Deus dá ao homem o único mandamento para que não comesse da fruta que estava no meio do jardim. E o homem desobedecendo a Deus, a mulher sendo tentada pela serpente, a mulher tenta o homem chamado Adão, e Adão cai. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio do pecado de um único homem, por meio da desobediência de um único homem, entra a morte para as nossas vidas como punição pelo nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por meio da obediência de um único homem chamado Cristo, entra também a salvação para a minha e para a tua vida. Entra também a salvação para toda a humanidade, todo aquele que crê e for batizado em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O homem caiu e Deus fez uma promessa que da mulher nasceria o varão que pisaria a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. E é aí que Maria entra nessa história, é aí que entra um personagem
de uma virgem concebida pelo Espírito Santo a dar à luz o Filho de Deus, aquele que obedeceria a Deus e que tiraria o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. O grandão da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. O Nazareno, aquele que morreu pela minha e pela tua vida, para salvar o homem que havia se perdido. E quando eu digo salvar o homem que havia se perdido, nós sabemos que não apenas Adão pecou, mas todos quantos vieram antes de Cristo, na descendência do homem, também pecou e foram destituídos da glória de Deus. Agora era necessário o sacrifício de um homem justo, de um homem obediente, para tirar a condenação de inferno sobre as nossas vidas, a condenação de perdição sobre as nossas vidas. E houve um chamado Jesus que abriu mão da sua glória, que deixou o céu de glória, porque desde o princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade de Deus, para assumir a postura de um homem, e não apenas de um homem qualquer, mas de um homem que seria servo de outros homens. Aos olhos humanos, o servo é o menor, mas aos olhos de Deus, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Jesus, ele aniquilou-se de si. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo ele sendo Deus, mas ele, assumindo a postura de homem, ele esvaziou-se de si para salvar a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se humilhou para que eu e você fôssemos exaltados perante Deus, para que eu e você fosse alcançados por essa grandiosa graça e salvação. Nós sabemos que Jesus, ele é perseguido desde o ventre da sua mãe. Jesus, aleluia, ele foi rejeitado dentro da sociedade, no contexto que vivia. E eu quero te dizer que se Jesus viesse nos dias de hoje, seria perseguido e rejeitado outra vez. Jesus, ele foi rejeitado dentro da sua própria aldeia, dentro da sua própria cidade, e por causa da incredulidade daquele povo ali, ele não conseguiu realizar os sinais, prodígios e maravilhas a qual ele tinha poder para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Uma trajetória de amor, uma trajetória de perdão, de sabedoria, mas uma trajetória de humilhação e de revelação do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele morou aqui, habitou no meio de nós. Jesus, ele se fez servo, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, fez grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas, mas para a humanidade ele não servia, porque Jesus, ele era uma ameaça aos poderosos, ele era uma afronta aos poderosos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles viviam procurando uma oportunidade para matar. Jesus, sendo filho de Deus, ele é expulso de vários lugares. Nós sabemos que quando ele cura o endemoniado de Gadareno, lá em Gadara,
Ele é expulso dali por causa de bens materiais, por causa que as pessoas estavam preocupadas apenas com os porcos que haviam morrido ao pular de um despenhadeiro e havia morrido afogado ali. Louvado seja o nome do Senhor. E por aqueles que não entendiam o valor de uma alma, que não entendia a grandeza do nosso Mestre e de que era o Filho de Deus que estava ali, os expulsaram daquela aldeia, os expulsaram daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tentaram armar ciladas para o nosso Mestre em muitas oportunidades, querendo prender, querendo o matar. Nós sabemos que Jesus, ele foi traído com um beijo por um dos 12 escolhidos, a saber, por Judas, que vendeu por 30 moedas de prata pelo preço de um escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que ele foi negado por um dos homens que andava ao seu lado, um dos seus queridos, e ser negado não é nada agradável. Quando alguém nega a nossa existência, e tudo isso o nosso Mestre passou pela minha e pela tua vida. Ele sendo preso, louvado seja o nome do Senhor, traído com um beijo, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve uma condenação injusta para morrer pelo meu e pelo teu pecado, trocado por um ladrão. Ao invés de escolherem Jesus, eles escolheram Barrabás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim Jesus os amava. Ainda assim Jesus, aleluia, tinha grandeza em perdoar o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao caminho do Gólgota, levando uma cruz pesada, e aquela cruz representava o meu e o teu pecado, sabendo que ali seria morto o nosso Mestre, ele é açoitado por 2 soldados romanos, um de cada lado, e o seu chicote que tinha chumbo, que tinha ossos. A cada chicotada a sua pele era ferida, a sua pele era machucada. Porque o nosso Mestre, ele sofreu a pior condenação que alguém poderia sofrer. Condenado injustamente, levado à cruz, ao caminho da cruz, louvado seja o nome do Senhor, junto com a multidão que o seguia. Algumas mulheres batiam em seu peito, de desespero, de tristeza, por causa do seu sofrimento. Ele ainda teve a grandeza de dizer: não chores por mim, antes chorais por vós. O nosso Mestre, em momento nenhum, ele olhou para dentro de si, para os seus próprios interesses. Ele poderia rogar 12 legiões de anjos, e o seu pai o mandaria para defender daqueles soldados que o prendiam, que o açoitavam, mas ele se entregou pela minha e pela tua vida. E Jesus na cruz, aleluia, ele teve sede, ao invés de água, os soldados deram vinagre. Na cruz, aleluia, não deram paz ao nosso Mestre. Ele é chicoteado, ele é insultado ali. Alguns diziam: se és mesmo Filho de Deus,
salva-te a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sendo crucificado no meio de dois ladrões, um daqueles ladrões, aleluia, insulta o nosso mestre, para que o nosso mestre descesse daquela cruz. E um daqueles ladrões, ele se compadece, assume a sua culpa, e diz: estamos pagando pelos nossos feitos, mas este nenhum mal fez. Reconheceu a inocência do nosso mestre, confessou o seu pecado e pediu para que Jesus tivesse misericórdia dele e lembrasse dele. E Jesus teve a grandeza de dizer àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquela cruz, chicoteado, humilhado, pregado em um madeiro, insultado, cuspido, caluniado, ele ainda teve a grandeza de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo a graça, em Cristo a misericórdia, em Cristo há perdão para a tua multidão de pecado. E Jesus, ele está sentado à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida, entendendo as tuas limitações e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem tinha a grandeza do nosso mestre para perdoar pecado, quem tinha a grandeza do nosso mestre para entender as limitações do homem, porque o nosso mestre, ele sofreu a pior condenação que existia no Império Romano da época. Existia os 4 tipos de condenação, e o pior deles era a condenação pela crucificação. O homem, ele poderia ser condenado à decapitação, ou seja, ter o pescoço degolado. E nós sabemos que Paulo, ele sofreu a decapitação porque ele era cidadão romano, e a condenação, aleluia, para o cidadão romano era uma condenação mais leve. E os cidadãos romanos não poderiam ser crucificados por causa da tamanha humilhação. Outra forma de condenar os cristãos, de condenação do Império Romano, era ser jogado vivo aos leões. E muitos cristãos primórdios foram jogados vivos aos leões, para serem comidos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta não era a pior forma de condenação do Império Romano. Ainda havia outra forma de condenação pelo Império Romano, onde as pessoas eram jogadas em tachos de azeite fervendo, ou eram queimadas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. E era uma condenação terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso mestre, ele não passou por essas 3 leves condenações, mas ele sofreu a pior condenação que alguém poderia sofrer, que era a crucificação, que era a humilhação em público, o açoitamento em público, que era uma morte demorada para que servisse de exemplo, para que outras pessoas também não viessem confrontar o império. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso mestre, ele padeceu tudo isso por amor de mim. O nosso mestre padeceu tudo isso por amor de ti. O nosso mestre, ele padeceu tudo isso por causa do pecado de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso mestre, ele padeceu tudo isso por causa do pecado de Davi, por
por causa do meu e do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós sabemos que o pecado, ele afasta o homem de Deus, mas o pecado não afasta Deus de nós. Nós sabemos que quando Adão pecou, sabendo que Deus vinha ter um encontro com ele, Adão se esconde ou tenta se esconder da presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus fala com ele, Deus a encontra e prover para ele roupas de pele de cordeiro. É bobagem achar que o teu pecado afasta Deus de você. O nosso Deus, ele está sempre de braços abertos, esperando, aleluia, o teu arrependimento, esperando a tua conversão, esperando que você se volte para Ele, para que Ele possa perdoar o teu pecado e te alcançar por meio do sacrifício de Cristo, porque pelo sacrifício de um único justo, nós ganhamos direito de salvação, ganhamos direito de voltar para casa, ganhamos direito de voltar não apenas para o jardim, mas morar na cidade santa, ao lado do nosso Deus. Enquanto a vida há esperança. Foi por isso que Jesus morreu, foi por isso que Jesus sofreu a humilhação, a açoite, a crucificação. Foi por isso que Jesus, ele sofreu a morte de cruz, para que ele pudesse te alcançar por esta palavra, que é a Bíblia Sagrada, pela revelação desta palavra que está te alcançando. Porque Ele é Deus e porque Ele te ama. E não há prova de amor maior que essa. Alguém dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor por alguém. E o nosso Mestre, Ele deu a vida por amor de mim. Ele deu a vida por amor de você. E o que Ele pede de nós é apenas um arrependimento. E é por isso que eu choro de alegria, choro de gratidão na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estava condenado ao inferno, filho. Não apenas pelo pecado de Adão, mas também pelo meu pecado. Porque pelos meus próprios feitos eu sou incapaz de ver a Deus. Mas Jesus, Ele nos alcançou. Como não chorar de alegria, como não chorar de gratidão, saber que eu fui livrado, eu fui liberto de uma condenação eterna, saber que eu estou livre de um sofrimento eterno por causa da grandeza do meu Deus. Como não chorar na sua presença, como não chorar de gratidão pelo seu sacrifício, saber que Ele, sendo tão grande e tão poderoso, Ele abriu mão da sua glória, se fez servo, assumiu a postura de um homem, para me dar o direito de salvação. E ainda choro por amor às almas que não entendem o Evangelho. Choro pelas almas que se perdem pela falta de conhecimento. Porque todos os dias almas estão perecendo. Todos os dias vidas estão partindo. Às vezes eu conversando com minha mãe esta semana, às vezes a nossa vontade é carinhosamente abrir a mente, o coração, se precisa até com bisturi,
e colocar Jesus lá dentro, para que ele não saia nunca mais. Mas não é por força nem por violência. A obra de Deus é voluntária. A salvação é para aquele que abre a porta. Quantas e quantas vezes Jesus já bateu na tua porta? Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E mais uma vez, pela revelação desta palavra, o nosso mestre está batendo na tua porta, batendo na porta do teu coração, querendo fazer morada na tua vida, querendo morar no teu lar, cear contigo. Abre a porta do teu coração para receber o nosso mestre. O maior sacrifício, a maior prova de amor ele já fez. O maior livramento ele já nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Basta crer e ser batizado. Basta voltar para agradecer e se deixar ser usado para que outras vidas também sejam alcançadas pela tua vida e produzir frutos e frutos dignos de arrependimento diante do nosso Deus. O nosso Deus, ele merece que nós tomemos a nossa cruz. O nosso mestre, ele merece que nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vaidades para servir, porque a maior prova de amor ele já fez por nós. Como não chorar de alegria com a obra tão grandiosa, tão perfeita como essa? Como não proclamar este Evangelho? Como não falar dos seus feitos, das suas grandezas? Filho, calar a boca é no mínimo ingratidão. Negar o nome do Senhor é no mínimo ingratidão. Ele nos livrou de uma condenação eterna de inferno, abrindo mão da sua grandeza e da sua glória. E o que ele pede para mim e para você é tão pouco. Vale a pena servir a este Deus. Vale a pena glorificar a este Deus, proclamar o seu Evangelho, viver em amor e caridade, amar o próximo semelhante. Vale a pena liberar perdão, vale a pena andar com Cristo para termos uma vida eterna de gozo ao lado do Senhor. Sabe por quê? Porque após a morte segue-se o juízo. Para o homem é permitido viver uma única vez. Cabe a mim e a você viver uma única vez. E após a morte segue-se o juízo. Muitas e muitas vezes nós dizemos, quando morre alguém, nós dizemos está descansando. Quando morre alguém, nós dizemos Deus chamou, foi morar com Deus. Mas não é bem assim. Nós precisamos saber que após a morte existe dois caminhos, e que a escolha desses dois caminhos ela é feita em vida. Quando nós escolhemos viver dissolutamente em desobediência, nós estamos caminhando pelo caminho da perdição, e após a morte receberemos a punição por rejeitar a Cristo, por negar a Cristo, uma vida eterna de sofrimento no inferno, junto com o demônio e os nossos inimigos. Mas se eu e você escolher caminhar com Cristo, ainda que fraco, ainda que capengando, a sua palavra é o pão que nos alimenta, a sua palavra é a água que mata a nossa sede. Ele é o alimento que nos fortalece.
E Ele diz por meio da sua palavra: aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. Venha a Cristo, venha a Cristo. Ele te chama com amor por esta palavra. Ele morreu pela tua vida. E o que Ele quer de você é apenas que você abra a porta do seu coração. O que Ele quer de você é apenas que você creia nele e seja batizado. E venha caminhar com Ele, para que você venha ter uma vida de eternidade e de gozo ao lado do Senhor. Para que você venha morar na cidade santa, para que você venha pisar em ouro e viver aonde os muros é de cristal, para que você venha ver aquilo que ainda não foi visto pelos olhos humanos, aquilo que os ouvidos humanos não ouviu e que não subiu ao coração do homem. Deus, Ele tem grandes coisas preparadas para mim e para a tua vida. E Ele nos convida a tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, caminhar com Ele, negar a nós mesmos, aleluia, para viver eternamente ao seu lado. Ele bate na porta do teu coração. Abre o teu coração, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar na tua casa, cear contigo, porque o nosso mestre, Ele é educado, Ele só entra quando nós abrimos a porta. Ele te convida a abrir a porta, e a partir do momento que você abre a porta, Ele entra e faz morada no teu lar, faz morada na tua vida. Venha viver uma vida de comunhão com o nosso mestre, agradecer a Ele pela sua grandeza, pelo seu sacrifício, porque nós estamos falando do sacrifício de Cristo. Um dos sacrifícios de Cristo é ter abrido mão da sua glória e ter se feito homem. Outro sacrifício de Cristo é ter doado a sua vida, o seu sangue, para purificar o nosso pecado. O seu sangue nos torna mais alvo que a neve. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o mais vil pecador, o traficante, o prostituto, a prostituta, o morador de rua, o ladrão, o assassino sanguinário, se dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, vai ser ouvido. Este é o maior privilégio, esta é a maior alegria. Para mim, o melhor lugar é estar na presença de Deus. Eu nunca senti algo tão bom nesta vida que me fizesse chorar de prazer. E todas as vezes que eu entro no Santo dos Santos, todas as vezes que eu venho falar com meu Deus, a lágrima quente rola no meu rosto de alegria. A lágrima quente rola no meu rosto de gratidão. Eu não me envergonho disso. E sinceramente, eu não gostaria de ser diferente. Como poderia eu não chorar de gratidão, não chorar de alegria, não chorar de prazer na presença do meu Deus? Existe alegria que nos faz rir,
E existe uma alegria maior que na alma, que nos faz chorar. Venha provar você também desta alegria, deste prazer. Não se envergonhe quando as lágrimas rolarem no teu rosto. Rei, mas se alegre, porque este é o meu melhor prazer. O meu maior prazer é estar na presença de Deus. Quando peco, eu me envergonho. Quando eu peco, eu me entristeço. Mas quando eu obedeço a Deus, eu me alegro. E é por isso que Jesus diz que o meu fardo é leve. É prazeroso servir a Cristo. É prazeroso andar com Cristo. Vamos orar nesta noite, agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Agradecer a Deus pela revelação da sua palavra. E agradecer a Deus porque Ele tem se revelado para as nossas vidas. E vamos orar para que muitos venham abrir a porta do seu coração para receber Jesus. E venha ser alcançado pela sua santa e gloriosa salvação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor se revelasse a nós por meio da tua palavra. Te rendemos graças pela revelação da tua palavra. Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com o teu sacrifício. Porque o Senhor nos libertou da terrível condenação do pecado, da condenação de morte, e nos deu a oportunidade de vida e de vida eterna ao teu lado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão com seus corações endurecidos. Oramos para que muitos deles venham abrir a porta do seu coração, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Oramos, ó Pai, para que o Senhor venha continuar usando as nossas vidas enquanto viver sobre esta terra para a honra e glória do teu santo nome, para proclamar o teu nome, para bendizer o teu nome e engrandecer o teu nome, que já é grande. O teu nome vem crescendo desde Gênesis. O teu nome cresceu nos tempos de Noé, o teu nome cresceu nos tempos de Davi, e o teu nome continua crescendo nos dias de hoje, e agora é a nossa vez de fazer a diferença. Permita que nós venhamos continuar a engrandecer o teu nome enquanto nós vivemos na terra dos viventes. Levanta pessoas para glorificar, para bendizer e engrandecer o seu nome, Pai. Senhor, é isso que nós pedimos. E por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.